Você nem imagina o impacto que as novelas brasileiras tiveram em um dos países mais fechados e controlados do planeta. Durante anos, milhões de pessoas organizaram a sua rotina inteira só para não perder nenhum capítulo de uma novela brasileira. E isso não aconteceu na América Latina, nem em Portugal, não. Aconteceu na União Soviética. Para um brasileiro, isso pode parecer quase inacreditável. Estamos falando do país que tive praticamente só um canal de televisão, onde nem existiam novelas ou séries diárias e onde a TV não fazia parte da vida emocional das pessoas. A televisão soviética era controlada pelo Estado, ou seja, rígida e previsível. Ninguém estava escolhendo o que assistir na TV. Você só está ligando a TV e assista o que tem. E foi exatamente nesse cenário que, quase sem aviso, uma novela brasileira entrou na sala de estar de milhões de soviéticos, quase sem nenhum aviso. As novelas brasileiras não chegaram como apenas mais um conteúdo estrangeiro. Elas chegaram como algo totalmente diferente. Algo que ninguém sabia nem explicar direito, mas todo mundo sentia. A partir dali, a televisão na União Soviética e depois na Rússia nunca mais seria a mesma. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar como em um país fechado e cheio de desconfiança foi exatamente o Brasil que conseguiu entrar pela TV. Quais novelas brasileiras fizeram o maior sucesso na Rússia? Como por causa dessas novelas brasileiras, o povo russo começou a usar as palavras do português brasileiro que não existiam antes na língua russa. Qual novela brasileira ficou mais famosa na Rússia do que no Brasil? E por que, mesmo depois de tantos anos, o Brasil é lembrado na Rússia não como um lugar distante, mas como uma emoção compartilhada? E se essa história já te surpreendeu até aqui, é a hora perfeita para deixar like para esse vídeo. Porque isso não é só um gesto simbólico, não. Cada like ajuda muito para divulgar o vídeo, para que esse vídeo chegue para mais gente e permite que eu continue fazendo para vocês matérias mais como essa. Para entender por que o impacto das novelas brasileiras foi tão forte, é preciso esquecer tudo o que a gente sabe hoje sobre televisão. Esqueça! Porque na União Soviética, a TV não era um espaço de lazer depois de trabalho. Era, antes de tudo, uma ferramenta do Estado. Durante décadas, a nação inteira tinha acesso só a um canal nacional. Em algumas regiões, às vezes, tinha 2 ou 3, mas tudo isso pertencia ao mesmo sistema. Gente, não existia essa ideia de trocar o canal. O espectador não escolhia, ele recebia. E o que passava na TV soviética? Notícias longas, programas educativos, concertos, peças teatrais filmadas, filmes soviéticos antigos. A televisão informava, ensinava, mas do jeito nenhum não estava te convidando para se envolver emocionalmente. Então nenhuma pessoa tinha noção sobre algum personagem ali que você vai acompanhar diariamente, sofrer com ele, torcer por um final feliz. E justamente por isso, quando alguma coisa diferente apareceu, o impacto foi tão profundo. Conteúdo estrangeiro na TV soviética era uma coisa bem rara e uma coisa muito controlada. De vez em quando até surgiam alguns filmes estrangeiros, quase sempre da Europa. E alguma comédia italiana, comédia francesa. Nada o que poderia causar nenhum problema ideológico. Produções americanas eram vistas com enorme desconfiança. Hollywood representava tudo aquilo o que o sistema soviético rejeitava: consumo, individualismo, glamour capitalista. Por isso, quando surgiu a ideia para escolher alguma coisa nova para TV, a escolha era extremamente cuidadosa. Não podia ser americano, não podia ser politicamente provocador, precisava falar das emoções humanas universais. E quase por acaso, o Brasil apareceu como uma solução perfeita. Do ponto de vista soviético, o Brasil era algum lugar distante, exótico e, o principal, neutro. Não fazia parte do centro do conflito entre leste e oeste. Suas histórias não falaram sobre Guerra Fria, nem de disputas ideológicas. As novelas brasileiras traziam dramas humanos claros: amor, sofrimento, injustiça social, abuso de poder. Tudo isso podia ser facilmente interpretado como uma crítica às elites opressoras, algo que combina perfeito com a narrativa soviética. Então, ninguém planejava isso como uma estratégia cultural. Tudo aconteceu naturalmente. E a porta que se abriu nunca mais se fechou.
Quando Escrava Isaura saiu na TV soviética, quase ninguém botava fé. Pra quem trabalhava na TV naquela época, era só um teste. Uma novela estranha, vendo de um país distante. As expectativas eram baixas. Vamos passar, vamos ver o que vai dar. Só que o resultado foi totalmente diferente. Logo nos primeiros episódios ficou claro que a novela pegou forte. A rotina de todo mundo começou a girar ao torno daquele horário quando saiu a novela. E aqui um detalhe importante. Nem todo mundo na União Soviética tinha TV em casa, né? Então, quando a novela começava, você poderia ver da janela que as pessoas estão indo um pra casa do outro pra assistir novela juntos com aquele tio. Não era só sentar e assistir. A Escrava Isaura virou um ritual coletivo. Você vai entender por quê. No Brasil, ela foi exibida em cerca de 100 capítulos curtos, de 20 minutos mais ou menos. E esse formato foi totalmente estranho para o povo soviético. Então, a solução foi transformar a novela inteira em 15 episódios, mais ou menos 1 hora. Então era literalmente 15 filmes curtos. E curiosamente, isso só aumentou o impacto. Aliás, tinha uma palavra em novela que não foi traduzida, porque não tinha como traduzir. E os russos começaram a usar ela em português mesmo. A fazenda! Um conceito que não existia lá, então as pessoas começaram a usar essa palavra como um símbolo de riqueza, poder. E só pra vocês entender que essa palavra não ficou só como mais uma gíria. Não, virou uma palavra da língua russa. Com o tempo virou até um nome de revista. Tinha revista com esse nome. E depois um show na TV. Раз решили, сделали. Террасу подняли на 40 сантиметров на высоту цоколя. Então não foi uma moda passageira, a palavra veio e ficou. E no centro de tudo isso estava Lucélia Santos. Muito rapidamente ela parou de ser alguma atriz estrangeira e virou uma estrela na União Soviética e depois na Rússia. Quando ela finalmente visitou a Rússia, estava super claro para todo mundo que ninguém esqueceu ela, ela continua sendo estrela lá. Ela foi recebida com grande atenção da mídia russa, com convites para os eventos, com carinho do público, festivais de cinema. Depois ela voltou de novo na Rússia, deu várias entrevistas. Lucélia, здравствуйте. Очень рада с вами познакомиться. Для меня это большая честь. Спасибо. Я рада с вами познакомиться. E falou sobre conexão especial entre o Brasil e a Rússia. A cultura é a melhor maneira de aproximar os povos. A Escrava Isaura marcou a amizade entre a Rússia e o Brasil. Os laços de amizade ficam mais próximos e as pessoas ficam mais amigas. Aqui tem algo essencial para entender. Depois da Escrava Isaura, o público soviético nunca mais foi o mesmo. O povo descobriu o que é se envolver de verdade como uma novela. E a partir daí, o caminho ficou aberto para tudo o que veio depois. E veio muito. Nossa, vocês não acreditam na sensação de nostalgia que é fazer esse vídeo sobre novelas brasileiras que marcaram a minha infância. Aliás, outro dia aconteceu uma coisa comigo que também foi pura nostalgia. Eu estava voltando de uma viagem de carro e, como quase sempre acontece, peguei várias horas de trânsito. Quem nunca, né? Pra mim, o pior de tudo é quando você fica parada na estrada, o tempo não passa, não tem muita conexão de internet e dá aquela sensação horrível de tempo perdido. Eu odeio isso. Ainda bem que eu tinha baixado o Candy Crush Saga antes de sair. E foi o que salvou a minha paciência. Jogando, o tempo passou muito mais rápido e a viagem ficou bem mais leve. Fazia uma eternidade que eu não jogava. E eu não lembrava que era tão bom. Lembra? O que eu gosto é que é um jogo super leve. Perfeito para aquela pausa estratégica. Enquanto você espera na fila, vai para o trabalho ou simplesmente quer se desconectar um pouco. Não tem pressão, não tem estresse, não precisa ficar entrando toda hora. Só quando der vontade mesmo. São quase 20 mil fases, cada uma mais dinâmica que a outra. E eu aposto que você vai gostar da sensação de passar de uma fase difícil que nem eu. A vantagem é que é gratuito para baixar, é super fácil de jogar em qualquer lugar e nem precisa de Wi-Fi ou do sinal do telefone. Então quero indicar para você para baixar o Candy Crush Saga pelo link na descrição ou usando esse QR código. Vamos! É de graça e você ainda vai ganhar um presente de boas-vindas. 24 horas de vidas ilimitadas para aproveitar o máximo.
Depois da Escrava Isaura, a TV russa exibiu mais cerca de 30 novelas brasileiras em épocas diferentes. E algumas passaram e foram esquecidas. Outras passaram e depois passaram mais várias vezes. Mas houve um grupo especial. Novelas que conquistaram o público. Pegaram forte, ficaram tão famosos que foram reexibidas 5, 10 vezes em canais diferentes ao longo dos anos. E sobre essas novelas que eu vou falar agora. Para chegar a essa lista, eu fiz uma verdadeira pesquisa. Analisei dados, estatísticas e comparei informações como número de reprises na TV russa, quantidade de avaliações nas plataformas locais e volume de visualizações online. No fim das contas, eu descobri que se destacam exatamente 7 novelas brasileiras. Então, aqui nada é do achismo, não é minha escolha. São números, frequência e impacto real. A minha favorita nem tá no top 3, gente. E tanto faz. O povo não reconheceu a joia. E tem mais um detalhe importante. Eu vou apresentar essas 7 novelas para vocês agora em ordem crescente de popularidade. De menos popular até o número 1, que virou um fenômeno total na Rússia inteira. Bora! Será que tua favorita vai estar na lista? Quando a Avenida Brasil chegou na Rússia, a internet já fazia parte da vida das pessoas. E muita gente já não dependia da televisão para assistir novelas, séries. A gente fala de 2013. Naquela época, eu mesma já não tinha TV em casa, não sei quantos anos. E eu não era única, era uma coisa super normal e comum. As pessoas trocavam TV por computador em casa. Às vezes, algumas pessoas também tinham uma tela grande só para conectar com o computador e assistir um filme baixado na internet. Eu acho que eu tinha TV em casa a última vez em 2006, não? Então, quando a Avenida Brasil veio na Rússia, eu nem fiquei sabendo. E muita gente foi igual a eu. Foi descobrir vários anos depois, pela internet. Mesmo assim, a novela passou na TV na Rússia, mas nem tudo foi fácil. 2 fatores atrapalharam a novela na TV russa. Primeiro, vocês já entenderam? As pessoas simplesmente não tinham TV em casa, não tinham como saber da existência da novela. Segunda coisa, são pessoas esquisitas que trabalharam naquela época na TV, porque por algum motivo eles escolheram um horário diário no verão, quando literalmente não tem ninguém em casa na Rússia. Resultado, o número de espectadores ficou baixo e a novela acabou sendo cancelada antes de chegar até o fim. Era uma frustração para quem estava acompanhando. E ainda assim, a Avenida Brasil encontrou seu público de outra forma. Tinha pessoas que assistiam, então eles insistiam pra caramba, mandaram muitas cartas pro canal da TV pra eles continuar a exibir, né? Esse movimento ficou grande na internet e a novela ganhou a segunda vida na internet russa. Sites, plataformas de streaming, alguns fóruns, tudo isso ficou um novo lar para a história e pra Carminha, que continuam fascinando os espectadores. E possível até hoje encontrar comentários e disputas na internet russa entre as pessoas sobre a Avenida Brasil. Uma boa história sempre encontra seu espectador que vai querer assistir. Até aquele momento, na Rússia, todo mundo era super preconceituoso com as novelas, sabe? Tipo, as novelas eram vistas como uma coisa para as meninas. Romance, beijos, amor, drama. Então, quando a próxima vítima chegou, foi um choque. Nada de romance. Muita crime, suspense. A novela entrou na TV russa nos anos 90 e, por fama da Escrava Isaura, já ficou super famosa por ser uma novela do Brasil. Esse clima de investigação, de mistério, quem vai ser a próxima vítima. Aliás, quando eu procurava informações e matérias para esse vídeo preparando, eu encontrei essa novela ainda nos streamings russos com comentários recentes. Tipo, tem gente que assiste agora. No fim das contas, a próxima vítima mudou totalmente esse estereótipo sobre a novela brasileira. Agora todo mundo sabia que uma novela brasileira pode ser também um thriller psicológico. Quando a minissérie Hilda Furacão passou na TV na Rússia, isso gerou um choque cultural bem volumoso. Lá na Rússia se chamava Neokratima Hilda, literalmente Hilda Indominável. Minha novela favorita! Como ela não é mais famosa, eu não tô entendendo. O público russo ficou hipnotizado pela essa ousadia da história. Uma noiva está abandonando uma casa com tudo para virar uma rainha de um bordel e ainda se
apaixona por um frei? Isso não era apenas uma novela. Ela gerou tanto debate sobre pecado, santidade, liberdade. Tudo isso é muito próximo para a alma russa, que tem muita conexão e hábito com literatura russa, que também toca esses assuntos. Mas, gente, vamos falar a verdade. Não tinha química entre Ana Paula Arósio e Rodrigo Santoro. Não. Tinha uma tabela periódica inteira. Acho que eu tinha 10 anos de idade. Eu só tava ligando a TV, talvez nem tava entendendo direito todas as nuances sobre pecado, santo, não é santo. Eu só lembro que eu tô hipnotizada. Eu tava olhando pra ela, pensei, nossa, ela é deusa. E de fato, a Ana Paula Arósio virou um símbolo de beleza na Rússia, sempre sendo comparada com atrizes de primeira linha da Europa, do mundo inteiro. Outro detalhe interessante que é a trilha sonora e essa estética, essa vibe dos anos 50 do Brasil, tudo isso trouxe uma visão completamente nova do Brasil pros russos. Не будь глупой. Почему ты стесняешься быть красивой? Я некрасивая. Красивая, просто ты не умеешь ухаживать за собой. Toda essa estética no ar que nunca era associada com o Brasil para os russos. E mesmo hoje, em 2026, você encontra essa novela inteira traduzida em russo nos vários streamings na Rússia. Virou um clássico eterno. Como eu adorava essa novela. Vocês não acreditam, vocês não entendem. Gente, é uma das minhas memórias da infância de coisa mais linda. Preparando esse vídeo, eu fiquei pensando, por que eu nunca reassisti ela? Eu, vi ela ali 25 anos atrás, quantos anos? Nunca mais. Por quê? Eu acho que devo fazer isso, eu quero fazer isso. Eu vou assistir e compartilhar minhas impressões com vocês e comentar no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu tô sem acreditar. No Instagram a gente tá muito mais próximo, tem assuntos muito mais íntimos, dá pra dividir conteúdo com vocês muito mais rápido, tem muito conteúdo extra que eu não estou publicando aqui no YouTube, então é um momento perfeito. Como que foi a Hilda Furacão no Brasil? Muito famosa, vocês assistiram? Eu quero saber que eu não sou única, né? Agora estamos entrando no território das lágrimas nacionais. A cena em que Camila raspa a cabeça, isso não foi só uma coisa geral da televisão. Foi um verdadeiro evento emocional na Rússia. Em muitas casas, famílias se reuniram para assistir juntos e eu vou contar para vocês agora um episódio louco da minha infância. Cada ano eu passava um mês no verão, no acampamento de verão para as crianças, sabe? E eu tenho essas memórias da infância como na hora da novela Laços da Família, a nossa professora estava botando o nosso grupo de crianças inteiro, umas 25 crianças, na frente da TV. E ela ficava atrás, a gente tá na frente, e todo mundo, sem entender muita coisa, né? Porque é criança, mas tá hipnotizado, assistindo. Eu lembro que a gente tava assistindo. No Brasil, as crianças estavam me sentindo o quê? Galinha Pintadinha? Castelo Rá-Tim-Bum? Não sei vocês, eu tava assistindo Laços da Família. A novela foi repetida diversas vezes na TV russa por causa de uma demanda enorme. Então a novela deixou marcas profundas, sendo uma das produções brasileiras mais reassistidas e famosas na Rússia. Se você achava que a obsessão russa tinha limites, espera, meu bem, ver o que aconteceu com a novela Terra Nostra, lá chamada de Земля Любви, Terra do Amor. Sem Laços da Família, a Rússia inteira simplesmente chorou. Aqui, com Terra Nostra, todo mundo ficou apaixonado com aquela luz dourada nas fazendas de café no Brasil. Foi um surto de beleza em pleno de 2001. O público russo ficou hipnotizado. A Ana Paula Arósio já era uma deusa lá na Rússia, né? Todo mundo já sabia quem é. Mas agora, quando ela apareceu do lado do Thiago Lacerda, nossa, a Rússia quebrou. Eles viraram um padrão absoluto de um casal perfeito. Никто не знает, что нас ждет. Нас ждет будущее. O que mais pegou por lá foi essa drama de imigração. Mesmo sendo uma história brasileira, esse lance de deixar toda a sua vida para trás e começar do zero num lugar distante conversou direto com a alma russa. Na Rússia, a Terra Nostra não era vista como mais uma novelinha. Não, a galera levava super sério, como um documentário histórico. O capricho da produção, os navios, figurinos, essas todas fazendas,
Tudo isso deixou os russos com boca aberta. E os números não mentem, a novela foi um dos maiores sucessos da história da televisão na Rússia. Olha os números. A estatística fala que no início dos anos 2000, em cada 3 russos, um acompanhava a novela. Foi tanta demanda que o principal canal da Rússia reexibia a novela várias vezes. Sem falar sobre reexibições nos canais do cabo, que depois rolava também várias vezes. E mesmo hoje, em 2026, a Terra Nostra continua no top 10 de novelas retrô mais assistidas nos streaming russos. Principalmente na época do inverno, quando todo mundo quer ver aquele sol quentinho da fazenda brasileira. Se existe uma novela brasileira que hackeou a Rússia nos anos 90, era ela, Mulheres de Areia. O choque principal é a atuação da Glória Pires. A galera foi louca sobre 2 personagens, Rus e Raquel, que ela interpretava. Todo mundo pensava que eram 2 atrizes gêmeas brasileiras e a galera não acreditava que era uma mulher só. Eu totalmente lembro o nome dessa novela. Eu lembro que minha família assistia, mas por algum motivo eu não assistia. E agora, preparando, eu assisti alguns episódios e eu acho que entendi porque eu nunca assisti essa novela. Vocês viram a abertura da novela Mulheres de Areia, gente? Eu já sei perfeitamente que a TV brasileira nos anos 90 era outra coisa, né? Eu já vi alguns shows da TV, né? Então eu acho que a minha mãe ficou simplesmente apavorada. Não sei, não me deixou assistir. Vocês deveriam ver a minha cara quando eu tava assistindo ontem. Alguns episódios eu vi pela primeira vez. A tela de abertura, eu fiquei assim... Pode assim, pode isso, pode na TV? Tá, pode na TV isso? Pode? Nossa, que lugar bonito. E o fato mais bizarro sobre essa novela, que ela foi usada como uma arma política na Rússia em 1996, durante as eleições na Rússia. Por algum motivo, os capítulos finais, que eram mais importantes, todos foram exibidos no mesmo dia, no mesmo momento, bem no dia de votação. O objetivo, para manter as pessoas em casa, dentro das cidades, para evitar que eles vão viajar no exterior, nas zonas rurais, onde pouquíssimas pessoas têm TV, quase ninguém. E para garantir que o público urbano votasse. Isso é o nível máximo do soft power brasileiro. Se você acha que outras novelas que eu falei hoje foram um sucesso, esqueça tudo. Deixa eu te apresentar o número 1. O Clone! Claro! Eu já sabia. Gente, se vocês acham que o Brasil parou por causa do Clone, é porque vocês não sabem o que rolou na Rússia. Foi um fenômeno que mudou a sociedade russa do jeito que nem política conseguia. Galera, eu conheço muito bem o Brasil. E acredite em mim, eu acho que o Clone realmente é mais famoso na Rússia do que no Brasil. Especialmente porque ele é ainda famoso. Tanta coisa veio na moda por causa do Clone. Abriu um monte de escolas de danças de ventre. Caramba, todo mundo queria saber dançar. O make da Jade. Esses delineadores pretos zeraram nas todas as lojas. Caramba, todo mundo queria esse make. Educação antidroga. A trama da Mel, interpretada por Débora Falabella, era ela super famosa e marcante na Rússia. Os russos usavam a novela como manual para os filhos. Tipo, senta, como você vai ficar, o que vai acontecer com você se você vai usar. E toneladas de conteúdo até hoje que tem na internet russa. Agora, nos nossos dias, já com IA, a galera está criando continuação, final alternativo. Я видела его за Райда. Я видела. Кого? Лукаса. На рынке, клянусь. Ninguém consegue esquecer essa novela. O impacto foi tão forte que a novela foi reexibida 3 vezes seguidas em uma década só. E deste lançamento passou mais, não sei, 7 vezes na TV. E até hoje uma figurinha carimbada na todos os streamings russos, sempre no topo 3. E fascinante como mesmo nenhum dos atores principais nunca estiveram na Rússia, sempre tinha alguma coisa sobre eles na mídia russa. Os fãs russos sempre alcançam eles de um ou outro jeito, sempre comentam nas redes sociais, sempre tentam ter alguma comunicação. Eles são tratados como se fossem da família. A conexão é tão forte que a Giovanna Antonelli já apareceu várias vezes na mídia russa. Inclusive por fofoca, gente, vocês têm que ver isso.
gente, que vergonha! Estrela do Clone chocou todo mundo com seu corpo de biquíni com 45 anos de idade. 3 anos depois, outra. Estrela do Clone, com 48 anos de idade, mostrou o corpo com biquíni de onça pintada. E de novo o mesmo assunto. Estrela do novela O Clone, com 49 anos de idade, mostrou o rosto sem maquiagem. A galera tá louca por Giovanna Antonelli, gente. Enquanto a gente disse tchau pra Copa, tem gente que vai dizer olá pra Rússia já, que é a Giovanna Antonelli. Atualmente são 3 novelas em cartaz com ela. Curiosidade de ouro, a novela ficou tão famosa e foi recebida tão bem que até ganhou um prêmio de melhor série estrangeira na Rússia. E quando a Jandira Martini nos deixou, que interpretou Zoraida, eu até lembro que fiquei triste e lembro que nas notícias na Rússia isso apareceu, galera sabia. Então na Rússia, quando se fala do casal romântico, às vezes falam do Romeu e Julieta, mas também se fala muito sobre Jade e Lucas. Muitas memes, figurinhas, emojis em Telegram e até enfeites pro árvore de Natal feitos com AI, porque as pessoas sonham para ter eles. Já viu? Várias mídias brasileiras até escreveram sobre isso. Nem sei sobre o que eles estão falando. Sobre alguma blogueira russa brasileira. Quem é? Sim, eu fiz conteúdo sobre isso, postei no Instagram. E foi muito fofo que a Giovanna me respondeu, fez repost. Uma fofa. Agora eu preciso saber a verdade. Se você torceu pro Lucas ou pro Said. Comenta aqui. Então, se você vai para a Rússia hoje e vai falar que você é brasileiro, não se preocupe. Talvez o primeiro, eles não vão falar sobre o futebol, o carnaval. Talvez eles vão falar Jade, Lucas, Zoraida. E como você percebeu, essas novelas não ficaram na história. Eles invadiram a cultura russa e ficaram. A lista completa de todas as novelas brasileiras que passaram na Rússia ao menos uma vez eu vou deixar aqui na tela para vocês ler. E se você assistiu até aqui, olha, não guarda isso só para você, tá bom, né? Compartilha com amigos. Essa matéria deu muito trabalho e merece atenção. E agora eu deixo a pergunta para vocês. Se você precisasse escolher uma novela brasileira para ser vista por toda a Rússia hoje, qual seria? Comenta aqui porque, quem sabe, não é o começo de um novo fenômeno.